Saravá Umbanda, bom dia, axé aos apaixonados. Obrigado pela audiência, todos vocês que estão aqui agora, nesse clima de Fábio Júnior. E, enfim, uma provocação tudo isso. Nós vamos falar aqui hoje sobre, dando continuidade, inclusive, a um assunto maior, que é o destino. Falei na semana passada sobre a tragédia chapecoense e pontuei sobre a questão do destino, e agora é a mesma coisa. Vamos falar de almas gêmeas e os encontros e desencontros, das conexões que nós temos ancestrais, e se de fato essa teoria da alma gêmea é algo que a gente pode levar a sério ou que pode estar por trás disso. Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, mais uma vez, que a proposta das nossas lives, das nossas reflexões, é despertar para uma consciência coerente. Você pode se manter dentro das suas convenções, que te acalma, que não te traz nenhuma indagação, as crenças que estão aí como estão. Muito provavelmente, então, esses nossos encontros não servem para você, e a gente não está muito preocupado com o embate. Não se trata de embate, mas de parar para refletir. É só isso. E aí a gente começa a ter um diálogo, mas se não houver reflexão, não há como a gente dialogar. Então eu não tenho também que ficar aqui me debruçando a insistir em nada. Quando nós falamos em Umbanda, e aí eu posso falar por mim mesmo, né? Na semana passada teve muita gente falando, não, ele está falando por ele, é por mim. Só que por mim significa muita coisa, né? Por mim significa eu, o Rodrigo, marido da Thaís, pai de família, eu, Rodrigo, sacerdote, dirigente de um templo de Umbanda, eu, Rodrigo, representante da Umbanda a partir desse contexto. Então, como que eu dialogo a respeito do destino, a respeito da alma gêmea, como é o caso hoje, na perspectiva templária, de comunidade, sociedade? É disso que nós estamos falando. Então, embora eu esteja falando uma perspectiva que é o que eu vivo, é o que eu prego, é o que eu transmito. Então, não está isolado em mim, não estou dentro de uma caixinha falando para o meu espelho, não se trata nada disso. Agora, a gente vem de uma sociedade, a gente vem de um mundo em que tá na linha do tempo da humanidade as criações de ideias, de conexões, conjecturas, em nome de Deus, em nome de divindades, de deuses, de espírito. O espírito me falou, o espírito me intuiu, eu vi o anjo me falou. Então, e tudo isso muda, ok? Então, talvez estejamos todos participando nesse momento de mudanças em nós. E é disso que eu estou falando. Quando eu venho aqui e quero desconstruir o que está posto, não é destruir, mas é desconstruir para justamente alicerçar melhor a vivência do indivíduo com Deus. E quando se trata de destino, o destino é sempre um paradoxo, um problema muito sério. E a alma gêmea entra nisso. Vamos então primeiro entender o conceito de alma gêmea. Mônica Bonfligio, que é um reflexo de uma crença espírita, espiritualista, que se resume sinteticamente que Deus cria os seres esfericamente, né? Pensa numa laranja, como diria o Fábio Júnior, e parte no meio. E aí essas metades saem para a sua jornada existencial no mundo. E algumas vezes elas vão se encontrar, e quando elas se encontram, as almas gêmeas se encontram, é uma experiência incrível, uma coisa maluca, tampa da panela, metade da laranja, carne e unha, enfim. E aí,
dentro dessa perspectiva romântica, é importante dizer, é poético isso. Quando você cria essa ideia, desde a criação da teoria até isso virar a vida prática, todo relacionamento que o indivíduo se coloca, ele inicia através do eros, né? Através da paixão. É enlouquecedor, é cegueira, é loucura, é incrível, é lindo, é demais. Sempre é a metade da laranja. É incrível isso, né? Quantas metades de laranja você já não encontrou na sua vida, né? Preciso ser honesto quanto a isso. Porque por mais que uma relação vire uma tragédia no final, ela começa romântica, apaixonada, incrível. Eu não conheço história que começa já o caos e se mantém o caos. Então, a gente vê encontro de duas pessoas realmente problemáticas que querem viver um drama, né? Escolhem viver um drama de confusão, de ódio, de enfim. Então, nesse olhar romântico, nessa perspectiva poética, há muitas metades, então. Porque qual é a metade mais metade do que a outra metade? Né? É aquela que você vai ficar até que a morte o separe? Mas quantos relacionamentos não existem que estão esperando a morte separar e que venha logo? Né? Deus ajude. Porque não há um encorajamento para a dissolução do relacionamento, e aí fica preso aquilo, esperando justamente, estou falando sério, esperando literalmente a morte acontecer de uma das partes para poder se libertar daquilo. Então, o que é dogma, por exemplo, o que é crença poética, romântica, e o que vem a ser realidade. Então, na Umbanda, dentro da ciência divina, nós aprendemos que Deus cria os seres individualmente. Você não nasceu gêmeo de ninguém. Você não teve uma confusão ali no útero divino e saiu dois seres gêmeos, siameses, né, que aí tem que partir no meio, senão não é metade. E aí vai para sua existência. Então, não, tudo Deus cria individualmente. Então, significa já que igual você não existe. Que você é uma criação única, genuína, especial, raro, porque é único. Então, isso é o ponto, isso é você lá, centelha, que vai passar pelo processo de criação. E aí a gente está falando já de androgenesia, né? A origem do ser. Então, ontogenesia, a origem do ser. Que a Umbanda, dentro da teologia de Umbanda, explica isso, traduz isso, trazido pelos mestres da luz. Quando você começa a sua existência consciente, você passou do processo gestacional, vai começar a viver por si mesmo, então você está vivendo a sua existência, você começa a fazer as conexões. Conhecer outros e se conectar, criar o que a gente chama de teia da vida. Né? Fritjof Capra fala disso, isso é ciência. Né? Então, você vai criar conexões, que nós vamos chamar aqui religiosamente de teia da vida, conexões ancestrais. E é isso que vai criar o seu enredo existencial. A existência não é a vida hoje, agora, eu, Rodrigo, você, aí. Existência transcende a vida atual. Existência é você na eternidade. Você, vidas passadas, vidas que virão. Então nós vamos criando conexões, vamos estabelecendo afinidades, vamos estabelecendo processo histórico, relacionamentos e aprofundando essas conexões. Aí sim, nós podemos entender que quando nós encarnamos, nós temos conexões de primeiro grau a sei lá quantos graus
externos que vão se distanciando, mas há muitas conexões nessa grande teia. Então, o que nós sabemos é que não existe um fatalismo, mas existe conexões prováveis, imediatas, de primeiro grau. Então, a sua família são conexões de primeiro grau, a família do lar, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. A família que você constitui, mas o companheiro, a companheira, não necessariamente é primeiro grau, vem a ser, porque ali você estabelece um aprofundamento daquela relação. Mas é uma alma afim. Já existe conexões ancestrais, porque você não se conecta com o estranho e vira algo tão vital, tão visceral que é estabelecer um matrimônio, estabelecer uma família, né? Então, a partir daí, esses dois indivíduos que se encontram, se reencontram, eles vão dar continuidade a uma história já ancestral, necessidades que eles têm juntos. Então, isso não tem nada a ver com destino. Essa é a questão, né? O ponto crucial. Nós estamos falando de uma trama, de um enredo, de um fluxo contínuo do existir. O Allan Kardec ele criou uma sentença: nascer, crescer, viver, morrer e renascer. Essa é a sentença espírita. E, na verdade, ela traduz o quê? Traduz o fluxo contínuo. Esse é o fluxo. Mas o que ocorre no fluxo é muito mais complexo. Então, quando você está no ápice da paixão e romântico na paixão, você olha para a sua história e fala: só pode ser a minha alma gema. É a metade laranja, a tampa da minha panela. E a hora que essa tampa começar a ter umas amassadas, o bicho vai começar a pegar. Porque a relação humana ela é complexa. A alma gêmea, nessa perspectiva Mônica Bonfligio, né, é perfeição. Não há... É como se o outro fosse continuidade mesmo. Não há atrito. É o espelho. E deve ser desesperador, por exemplo, essa possibilidade, né? Você não ter nenhum tipo de atrito, de conflito, de diferença, né? O outro é você mesmo num gênero diferente, talvez. Que estranho, né? Que coisa mais bizarra, porque eu não me aguento. Como que eu vou me aguentar vezes 2? Eu não vou ter a parte que me abranda, a parte que me ensina, a parte que me boicota para eu poder também aprender a lidar com os meus desafios. É isso o mistério do matrimônio, o mistério da relação, os desafios, a diferença. E o que é incrível, você amar a diferença, porque do contrário é narciso. Se você só ama a semelhança, se você só é capaz de se apaixonar pelo reflexo do espelho, você é um narciso. Você está afetado, você precisa de terapia, você precisa de resolver um monte de coisa em você. Então, a ideia da metade da alma gêmea, cai por terra, porque é infantil, no sentido de que é só uma poesia. Na criação, pensar na criação. E é como que se eu tenho uma metade perdida, né? Eu só vim com um braço, eu tenho que achar outro braço, eu vim com uma perna, eu tenho que achar outra perna, eu vim com uma asa, eu tenho que achar outra asa. E é isso, né? No romantismo dessa crença, né? Então são asas separadas. Aí quando se juntam... ficou até bonitinho a tela. Sai voando. Bom, eu posso dizer, então, eu diria mesmo, a minha esposa é minha outra asa, junto com ela a gente voa, mas é porque a gente se completa no encontro do amor, e a gente se aceita nos desafios que um outro impõe. Isso é tema para uma live, o matrimônio, né? O matrimônio na Umbanda. Fica aí a dica, né? Anotem aí que eu vou esquecer.
A gente tem aqui um monte de ideia de live, chegando no dia da live, né? E aí, a experiência do matrimônio ela é incrível, como escola existencial e tudo mais. Agora, é disso que nós precisamos. Quando você está com alguém, está lindo, então é lindo dizer que é alma gêmea. Agora, quando isso vira uma tragédia, nossa, isso aqui foi enviado pelo capeta, porque eu acho que o diabo existe, ele me trouxe essa armadilha. E nos dias de hoje, né, que as relações são mais efêmeras, né, acontece assim, né, um pouquinho, cada história é um pouquinho de história, né? Então, o que está acontecendo? O que ocorre nesse sentido? Então, pronto. Na perspectiva, eu posso dizer, de Umbanda, a alma gêmea é fake, não existe. Agora, você tem espíritos afins, que têm um compromisso. Olha, vamos nos encontrar e dar continuidade a isso? Vamos resolver aquilo? Vamos... Porque tem relações incríveis de parceria, né, que é a ajuda um pelo outro, né? Esse é o sentido mais profundo do matrimônio, é um pelo outro. Então, eu sou a sua força quando você enfraquece, eu sou o degrau quando você não sabe onde pisar, eu sou o chão quando as coisas estão difíceis, e essa troca, né? O matrimônio com sentido de crescimento é isso, uma relação amorosa que não é a entrega só de um para o outro, mas a troca mútua de um crescimento constante. Essa é a ideia. Vamos. A gente se ama tanto aqui. Vamos lá e contribuir um com o outro. Vamos lá e fazer uma história incrível de crescimento. Eu sei que você precisa disso, eu preciso daquilo, você tem isso que eu não tenho, eu tenho que você não tem, vamos lá? E seja o que Deus quiser. Agora, chegou aqui, pode não acontecer o encontro. Porque é fatalismo, né? Vai acontecer de qualquer forma. Pode não acontecer. Pode acontecer uma série de entraves e não acontecer. Ok? Então, abre-se aqui o precedente para refletir o que vem a ser a teia ancestral, as conexões ancestrais mais imediatas necessárias, e que os relacionamentos viscerais que a gente estabelece, ou aquele que é visceral, que é aquele que vai constituir mesmo uma experiência profunda de amor, que já não é paixão, né? A paixão é um processo, o amor é a evolução, né? E aí uma relação de alegria, uma relação de vida boa um com o outro, em que estar com o outro, conviver, compartilhar a existência é uma vida boa, traz uma experiência boa na vida, o descobrir-se todos os dias com o outro, porque o outro reflete aquilo que você não quer ver, mas ao ver te faz pensar, te faz aprimorar. Então, isso está nas conexões, que não tem nada a ver com destino. Destino é o sentido de fatalismo, de inevitável. E alguém está lá controlando as marionetes para as coisas acontecer conforme o tabuleiro. Destino é o que a gente vive no War. War é uma coisa do destino, né? Porque você dá o destino que você quer ali naquela brincadeira. Então a ideia do destino original é como se houvesse um Deus brincando de War, só que sozinho, porque ele não tem a contraparte dele, né? Então não dá. War precisa de 4, né? O mínimo, né? Então vamos para a pergunta, então. O que é? Quantas horas?
Vamos lá então, deixa eu ver aqui. É difícil eu parar com esse negócio. Bom, quem acredita em alma gêmea não vai ter jeito, né? Não tem o que fazer nesse sentido. Apropriadíssimo para o céu de hoje, a velhice. Lua e Plutão, desconstruindo as bases emocionais equivocadas. Deus, quando cria os seres, eles são completos por eles mesmos. Temos que nos construir a nós mesmos. É por aí, Rubem. A Lourdes insiste aqui, então eu vou falar. Sabe por que eu acredito, Rodrigo? Porque foi revelado para mim por um guia de muito respeito. Tinha na época 18 anos e eu iria conhecê-lo aos 23, pois aconteceu mesmo. É oracular, né? Isso é uma coisa oracular. Então, olha, eu vejo na sua teia o encontro possível com alguém que você organizou, que é o que eu acabei de dizer. Não tem nada a ver com a alma gêmea e nem tanto com o destino fatalista. Tá bem? Então, é o encontro de almas afins. Então, por exemplo, é quase a mesma coisa dizer assim, você vai ter filhos e esses filhos, né, vêm para você viver uma experiência incrível. É óbvio, vai acontecer isso. Agora, poderia eu sofrer um acidente e não acontecer isso, né? Então, nesse momento foi muito propício, você com 18 anos, cheio de vida, e a entidade viu a sua teia. É uma revelação oracular. E há teias que são mais evidentes do que outras pessoas. E é só isso. É assim que eu te explico, Lourdes. Então, você pode ficar olhando para essa história de forma romântica ou olhar de forma mais técnica. É o que a gente se propõe aqui, tá? A história é mais longa, não precisa contar, mas se resume nisso, tá bom? Rodrigo, e quando a pessoa não casa, não digamos, acha só uma gêmea, por quê então, cara? Essa a ideia, porque essa ideia vem de um dogma cristão católico também. Todo mundo precisa casar. Então, a gente está falando de um tempo, por exemplo, a gente fala de um tempo em que o casamento era decidido pelos pais, não existia a possibilidade da mulher não casar. Todas as mulheres estavam fadadas a casar. Esse era o destino certo para elas. Não porque Deus queria, mas porque isso já era cultural. Então, quando a sociedade começa a mudar, esse paradoxo começa a acontecer. E agora? Vem um discurso mais recente, então, da alma gêmea. Todo mundo tem que encontrar o seu par. Aqui vive uma frustração muito grande, porque fica em busca diária dessa tampa, que está lá na Turquia, eu aqui no Brasil, a pessoa está lá em Dubai. E aí, como que vai ser isso daí? Está lá sei lá onde, lá nos Cafundó, e aí não vai achar. Então, se fosse o caso, né? Essa coisa aleatória. Agora, a pessoa não casa, tem outras explicações. Uma explicação básica é que pode ser apenas a decisão dela, que prova que ela é autônoma, dona da vida dela, e ela não tem interesse em casar e não vai casar. Ninguém vai mudar isso. Ou não teve a experiência de ter uma relação que motivasse a tal forma a estabelecer a ideia ocidental de matrimônio, essa coisa que a gente tem aqui, né, ajustada na caixinha. Enfim, tem muitas formas de pensar isso. E a gente tem que sair dessa ideia, né? É igual uma discussão que existe muito grande, e mulheres que decidem não ter filhos sofrem um bullying social muito grande, né? Casais que contraem um matrimônio e decidem não ter filhos começam a ser vistos com estranhamento pelas pessoas que têm filhos, que está casado dentro de um padrãozinho, e começam a ser estranhados, né?
E a gente vê isso, a gente vê, né, a todo momento relatos de casais que decidiram não ter filhos e que são rechaçados por familiares, por amigos, só porque são autônomos, né? Eles são donos do destino deles, donos da história deles. Rodrigo, como você explica as pessoas que casam e não vivem bem? Tipo, a mulher apanha do marido, ou o marido é um alcoólatra. Agora, Carla, é isso. No primeiro momento era romântico, não era? Porque ela saiu no primeiro dia e tomou tapa na cara e gamou, então é outra descompensação, né? A relação no começo é o encontro, né, da metade, aquela coisa apaixonada, romântica. Aí vira um inferno, aí vira isso, vira violência doméstica, vira abuso, vira todo esse tipo de história que, ó, enquanto a gente está aqui falando, meia hora que a gente está aqui falando, segundo as estatísticas, não sei quantas centenas, milhares de mulheres foram violentadas agora pelo seu marido, né? Então, que lá nos primeiros anos, né, da relação era o príncipe, por isso que ela casou. A mulher esperava o príncipe veio, ela casou. Então, como explica isso? Não era metade, né? Não era metade. Agora, o que você quer? Um discurso kármico? Ah, é karma, eu tinha que apanhar, eu tinha que ficar com um louco comigo. Não. Vai pra polícia, tem que ir pra polícia, tem que prender, vagabundo, tem que responder. Agora, não tem nada de nem karma e coisas da história. Aí o Rubem entra na história aqui. Karma, Maria, acontece quando existem relações kármicas. Aí, um problema. O karma é um problema aqui no Ocidente. O karma é a desculpa para aceitar o inferno. Desculpa, Rubem. Não, cara. Não é isso não. Sai dessa. Você fala para você já foi abusado por uma mulher? Você apanha de uma mulher? Você é violentado? Então, cuidado ao falar isso para uma mulher que é violentada todos os dias e não tem força. Por algum motivo ela não consegue sair disso. Fala isso para uma mulher que ela tinha que passar por isso. Estava escrito no karma dela. Karma não é isso. Eu conheço gente que foi aprender a atirar para matar o marido que violentava ela. Ele morreu antes. Então, fala para essa mulher que não, ela vai criar outro karma. Porque o karma dela era apanhar. E ela tinha que ter muita karma nessa hora. Tinha que achar que é uma bênção de Deus. A violência doméstica. Então não tem que ter lei. Não tem que prender. E ele vira o anjo do karma. O violentador vira um anjo do karma. Ela deve ter violentado ele lá na vida passada. Então, ó, o karma virou aqui no Ocidente, especificamente no Brasil espírita, a desculpa para toda dor. A desculpa para toda doença. A desculpa para tudo aquilo que a gente não consegue enfrentar, resolver, decidir. E não é isso. Semana que vem o tema do live é karma. Eu sou de Airá, me relacionei com a filha de... não vou nem entrar nesse mérito. Isso aí é crença. Como percebemos quando o amor talvez não seja forte o suficiente, saudável? Quando não é bom, né? Quando a relação é fria, é uma relação que não acontece, que não progride, né? Bom, tem gente que está chegando agora e está perguntando como descobrir alma gêmea. Então, sai, espera acabar, dá play de novo, ok? Já ensinei lá no começo, a mandinga. Enquanto vai acontecer, o tempo nosso é diferente do da espiritualidade. Mas a teia é comum a todos? Todos os guias estão liberados para informar sobre o que foi perguntado? Camila, obrigado por perguntas pertinentes. A teia todos nós temos. Agora, se está liberado para a entidade falar numa consulta, aí é individual, não há essa regra geral. Não, todo mundo pode ter a teia revelada.
Tá bem? Acontece das duas formas. Quando a gente acha que encontrou uma gêmea, mas levou uma baita banho da água fria, deixa de acreditar nisso. Letícia, por aí. É possível encontrar sua mãe em um casamento homoafetivo? O Anderson, não estou falando que existe alma gêmea. A ideia é desconstruir. Essa é uma crença romanticamente infantil. Agora, você encontra sua alma afim, você encontra essa pessoa que está na sua teia de conexões num relacionamento homoafetivo perfeitamente, né? Perfeitamente. Acredito que alma gêmea seja o encontro de duas pessoas que lutam e vivem em busca de um mesmo ideal e propósito. Vitor. É isso. Mais ou menos isso que eu falei agora. Karma é um problema mesmo. Em cultura onde poligamia é permitida, é como você relacionou com o War. Objetivo, conquiste sua alma gêmea e mais duas a sua escolha. Muito bom, Feliz. É isso, cara. E aí? Como explica, né, na poligamia? Porque então é uma alma tripartida, né? Quadripartida, polipartida, né? Vai depender da condição, né, econômica para achar as metades, as partes, sei lá, né? Andrea Osviek. É isso? Aí ela tem que aceitar isso, porque é vontade de Deus, tá falando da violência, né? Vamos lá. É isso, Rubem. O Rubem ele se retrata aqui. Eu passei por isso na família e por isso digo que não é o karma negativo. Mas o karma é uma opção. E essa pessoa tem que se libertar dessa teia. Tem que encerrar esse ciclo odioso. Mas existem conexões equivocadas. A gente faz escolhas erradas. Essa coisa de que aí é o destino, maldito ideia do destino, que está tudo escrito. Nós fazemos conexões equivocadas. Então, e às vezes, o inferno num relacionamento revela a conexão equivocada. É isso também, a gente precisa entender isso, que há conexões equivocadas, há conexões que são previstas, mas são delicadas, e que se a coisa descambar realmente para violência, descambar para algo que vai atrasar a vida de ambos, então esse ciclo precisa ser rompido. Absolutamente. Porque não há crescimento a partir disso. Né? Quando a relação de duas pessoas ficam antagônicas, então tem algo a ser repensado aí. Mas se estamos o tempo todo em fluxo, nós fazemos novas e inéditas conexões o tempo todo. Nem tudo tá na mãozinha, está escrito. Tema ótimo, karma, sempre tenho dúvida sobre isso. Vou falar de karma semana que vem. Bom dia, meu irmão, muito bons os comentários, concordo plenamente. Valeu, Sérgio, tá sempre aí junto com nós. Laércio Silva também. E aí, por fim, a Marcela. Então, várias pessoas são teoricamente possíveis de se manter um relacionamento bom e duradouro? Ué? Como não? Aliás, uma das crenças é que a crença oriental de karma mesmo é que nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos nessa experiência com desafios, mas a essência da nossa existência é ser feliz. É viver uma experiência no final feliz. Então, se você fica num relacionamento ou em relações horrorosas, você está fora da essência. Na filosofia, nós entendemos que o ser humano tem um objetivo primeiro e último constante de buscar a felicidade. O ser humano busca a felicidade como o vegetal busca o sol. A busca da felicidade é o sol do ser humano. Nós buscamos o tempo todo experiências de felicidade, o gozo da alegria, da felicidade. Essa ideia não dá para desconstruir, porque é isso. Você faz o que faz porque faz. Por que você faz o que você faz? Se a sua resposta é porque você
tem obrigação, porque você passou naquele concurso e não devia ter passado. Então repense a sua existência. Se você vive triste por quê? As suas escolhas não estão em conformidade com o objetivo de felicidade. Então você está num relacionamento feliz porque você escolheu estar com essa pessoa feliz. Essa pessoa te traz experiência de felicidade. Se em algum momento tem conflito, isso é natural, é para que a felicidade se consolide mais ainda profundamente. Então, a relação de amor tem que ser uma relação de maturidade, de troca constante, de crescimento. Qualquer relação que causa dor, que causa constante desespero, frustração, traz o caos interno, essa relação precisa ser ceifada. Se não há amor, não há sentido. Se não há vontade de crescer com o outro, no outro, junto com o outro, então não faz sentido. E a violência há de muitas formas, não é só física, né? Há muitas formas. A violência psicológica, ela é dilacerante. Então, há que se ter a necessidade e a consciência, a coerência de que a relação, ela pode ter conflitos, mas ela não pode ser dilacerante. Não pode trincar a sua crença em você. Não pode trincar a sua alma, porque então você está indo para o caminho do inferno. Então, as relações de todas as formas, relações familiares, amizades e matrimoniais, relacionais, etc., elas devem ser sempre de forma harmoniosa, construtiva, no fundo, né? No final é tudo para se resolver para o melhor. O ser humano está aqui para viver bem, viver uma boa vida e não para sofrer. Você não nasce, vai lá para sofrer. Porque é uma sentença. A gente sofre por contexto, por decisões erradas. Né? E aí não adianta falar da África, falar da Síria. São contextos mesmo. De gente que está naquela teia, de um contexto caótico. Mas não vai surgir ali, não vai? Tem que surgir alguém que vão mudar aquela realidade. Deu para entender? Porque vai ter um momento de fôlego, de trazer luz naquela treva. E todos serão beneficiados quando isso acontecer. A Primeira, a Segunda Guerra não estava previsto no destino da humanidade. São consequências de escolhas e de meia dúzia, né? Então, é isso. Tá certo isso, diretor? Produção? Eu tenho uma perguntinha para você. Livre-arbítrio serve para sair de relações que não nos fazem bem. Isso aí, Luzia. O amor no destino é o amor que te prende. E o amor na autonomia... Porque parece que você está querendo tirar o amor da sua... Então, ao contrário. Não. Ó, o Pedro tá falando aqui, né, para definir o amor do destino e o amor da liberdade, né? Parece que eu sou o anti-romântico, eu sou anti-dogma, né? Então, eu vivo uma experiência de amor profundo com a minha esposa e de crescimento constante com ela. A relação que nós temos de 10 anos é uma relação de construção diária. Então, disso vieram 2 filhas, veio uma história e uma vida diário, de desafios diários e crescimento diário. Então, eu vivo o amor, um amor romântico. Agora, nós sabemos que nós vivemos uma história livre desse amor por decisões nossas. E sabemos que a qualquer momento nós podemos destruir isso, podemos criar um problema ou podemos constantemente melhorar isso. Então, nós não estamos presos por um karma, por um destino fatal, mas por um encontro feliz, um reencontro feliz e que estamos nos esforçando para que, diante dos desafios da vida, profissionais, sociais, familiares, relacionais, a gente possa, a cada dia, ter uma experiência feliz de crescimento.
de aprendizado, porque a gente está aqui o tempo todo aprendendo. E o que eu mais aprendo sobre o ser humano é justamente o que ela me ensina sobre eu mesmo. Porque ela tem a capacidade de pegar aquilo que eu tento fugir de mim o tempo todo, é assim que eu entendo o matrimônio, e mostrar para ele, cara, veja isso, né? Então, se eu for um covarde, e como acontece muito isso, eu fujo da relação. Eu fujo dessa experiência divina, de me deparar comigo mesmo. Então, se virasse um sofrimento e nos mantivéssemos com a ideia do karma, a gente tem que sofrer isso, é aprisionador. É desesperador, é isso que você perguntou? É isso, exatamente. Então, essa ideia da relação do karma no matrimônio, então não pode ser boa, porque o karma é sofrimento, né? Para os dois lados. Para os dois lados, tem que ser ruim para os dois, para ser karma, você tem que purgar. Só que eu entendo que o matrimônio é o dharma. O matrimônio é a benesse. A relação amorosa tem que ser a realização, é o bônus. É o grande presente aqui, ó. Se encontrar. E é doido. A história da alma gêmea é incrível, porque assim como a minha história com ela. Foi um olhar, olhos nos olhos e pronto, acabou. Havia uma vida até ali e a vida depois dali. Aí é a conexão da teia, né? Tem aqueles cordões soltos. A hora que eles se encontram, dá choque, cria a rede e distribui isso. Então é uma coisa inevitável. A gente estava conversando aqui antes, né? E o Pedro falou, porque quando você encontra aquela parte, aquela pessoa que está na previsão da teia, e não tem como você fugir disso, você olha do outro lado da rua e sente, você vai e corre atrás. Você vai num velório, vê o morto, vê a pessoa, dane-se o morto agora eu quero conhecer essa pessoa, quero ver ela, quero... O que é essa conexão? Né? E é uma sensação extraordinária mesmo. Então, essa é as junções mágicas, né? Que você tá na sua ancestralidade. Quando é ancestral, é visceral. Né? Vamos lá, vamos encerrando. Oi, Rodrigo, estamos assistindo você do Rio Grande do Sul, Templo Guerreiros da Luz. Fernanda Weber, muito obrigado, Fernanda. Eu estive aí. Onde que é? Eu precisava saber, porque é Rio Grande do Sul, mas eu estive aí, acho que eu vi a chamada desse terreiro em algum lugar, lá na região de Gramado. Guerreiros da Luz. Quero sugerir um tema para a live. Qual significado tem quando encontramos, vemos algumas pessoas e sentimos tamanha afinidade e até um carinho instantâneo e outras que não podemos nem chegar perto? Outro dia estava no supermercado e olhei uma criança que me tocou de forma surpreendente. Senti um aperto no coração e uma vontade enorme de ficar perto. E senti tristeza quando ela saiu do alcance da vista. É a minha mãe, Helena Vieira. Mamãe, eu acabei de falar isso, mas é assim... São as teias, são as conexões da teia. Tá bem? Andréa Raso. Rodrigo, quando fomos criados, a repartição ocorreu. Todos se repartiam. Pronto. Rubem, parceiros para a vida não é carrasco e vítima para a vida, mas traçar o mesmo caminho de uma forma paralela, com liberdade, com amor próprio e amor pelo outro. É isso. A Nath e o Pedro foram assim. A Andréia. A cunhada. Fernanda Weber Estrela, é o nome da cidade. Fernanda Fernandes. Rodrigo, espero que você publique o vídeo para que eu possa assistir depois. Já. Rodrigo, Templo Guerreiros da Luz, Estrela, perto de Porto Alegre. Né? Então tá. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Esse é um tema que machuca alguns corações mais românticos e que querem que a pessoa que está do seu lado seja aquela consorte que estava lá na criação divina e partiu e vamos nos encontrar. Viva o amor, é incrível viver o amor, as conexões lindas.
mas tem que ser lindo. Para ser lindo, você tem que conseguir viver um crescimento diário. Você tem que viver no mesmo dia a experiência erótica, da paixão, a experiência da alegria, da presença do outro, a experiência do amor pleno, de saber de que de longe o outro tem a vida dele, está fazendo as coisas dele, você fazendo as suas coisas, e você vive a experiência de saber que estão juntos, mesmo não ao lado, não grudado, estão juntos numa experiência maior e mística que é a vida, dividindo, compartilhando uma existência linda, e que estar junto traz alegria, traz desejo e traz realização. É isso. Então, pode chamar isso como você quiser, alma gêmea, coisa e tal, mas cai por terra a ideia de que fomos criados, repartidos e tem que ficar correndo atrás disso. Então, vou experimentar tantas metades que eu puder para ver, quem sabe, um dia eu encontro a tal. Não faz sentido. Tá bem? Então, eu quero mandar um beijo para minha esposa querida, meu amor, minha alma gêmea, minha tampa da panela, minha cara metade, minha unha da carne, minha... que mais? Metade da laranja. Te amo, te amo, te amo. E muito obrigado a todos pela audiência, pela participação. E vamos, semana que vem, falar de karma. Isso daqui, essas reflexões fazem parte do que a gente entende de imersão, de profundidade religiosa, espiritual e consciencial. Então, participe do curso Teologia de Umbanda 2017, que isso sim é a experiência de imersão, de profundidade, de sair dessa superfície mítica, fantasiosa que a gente vive muitas vezes e começar a ter uma reflexão e um mergulho constante dentro da dimensão que é o conhecimento dentro da religião. A Umbanda, ela traz uma liberdade, uma libertação, uma autonomia de consciência tão grande que só é possível tendo profundidade. Teologia de Umbanda Sagrada com Alexandre Comino, 2017. Logo estará o link aí. Faça sua matrícula e participe. Axé, axé e até a próxima semana.